presença do Miraldo Ursinelli, da FEB, que hoje vem nos trazer sobre Kardec. Fique à vontade, Miraldo. Muito grato pela sua presença novamente. Que agradeço. Então. Muito boa noite a todos. Jesus permaneça conosco. Bem, o título dessa apresentação, desse trabalho, dessa palestra, é Kardec, o Operariado e a Educação. E é um tema interessante porque Kardec aborda, num comentário que ele faz, o problema dos trabalhadores e da educação, vinculando a necessidade de trabalho e educação. E esse comentário dele está exatamente na parte 3ª do Livro dos Espíritos, também no capítulo 3º, que trata das leis morais, especificamente tratando da lei do trabalho, a questão 685. E é o comentário, ele faz um comentário. No final, ele faz um comentário no final de todas as perguntas, encerrando essa parte da lei do trabalho, ele faz um comentário. Que, em síntese, ele nos lembra que o homem tem que trabalhar para a sobrevivência. Mas nem sempre ele encontra trabalho. E esse é um problema. Porque a suspensão do trabalho, se ela perdura por muito tempo, ela leva a uma situação de caos social, miséria. Por isso, é fundamental que se estabeleça o equilíbrio entre a produção e consumo. E existe um esforço da ciência econômica nesse sentido, de procurar compatibilizar consumo com produção. E ele então desperta que, além desse cuidado, é preciso fundamentalmente preocupar com a educação moral. Porque, segundo ele, educar é formar caracteres. E a ausência da educação implica desordem e previdência. Então vamos desenvolver esse trabalho, esse assunto. Primeiro, a respeito do trabalho. Trabalho é uma lei da natureza. Todo mundo tem que trabalhar. A questão 674, a pergunta é a seguinte, do Livro dos Espíritos. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E o Espírito responde, o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. Isso daí, os Espíritos colocaram isso, mas de uma certa forma isso é evidente. Se não fosse o trabalho, como que as pessoas iriam sobreviver? Será que cairia tudo do céu, tudo prontinho, comida pronta, quentinha do céu? É necessário trabalhar. Tanto que Jesus, certa vez, ele fazia uma cura num sábado e ele foi questionado pelos doutores da lei por que ele trabalhava no sábado. Então ele respondeu, meu pai trabalha até agora e eu também. Deus não para de trabalhar, trabalha incessantemente. E Jesus também trabalha. Muitas vezes as pessoas pensam que na espiritualidade, quando atingiu a perfeição, a vida eterna, aí vai ser só descanso. O descanso eterno. É descanso das dores, das decepções, das angústias, das maldades, das crueldades que a gente vive aqui. Mas seria possível imaginar toda uma eternidade na ociosidade sem ter o que fazer? Seria uma coisa muito triste imaginar isso, né? Pois é, essa fala de Jesus está em João, capítulo 5, versículo 17.
Afinal de contas, nós somos seres gregários. O que é sermos gregários? Que nós vivemos agregados, nós vivemos em comunidades. O ser humano, ele é um ser coletivo, ele vive nas coletividades, vive nas cidades, vive nos países, nos estados. Por quê? Porque Deus quis assim, porque é necessário que nesta convivência a gente aprenda a praticar a lei do amor. E também a solidariedade. Todos nós precisamos, pelo fato de sermos gregários, é que nós não somos autossuficientes. Nós precisamos sempre uns dos outros. Ninguém vive sozinho, isolado. Até vive, é possível, mas isso é exceção. Raríssimas exceções. Porque a pessoa não pode atender todas as suas necessidades. Se fica doente, precisa de um hospital. A roupa, a gente vai e compra a roupa. Ninguém faz a sua própria roupa. É muito raro isso. E assim outras coisas, tudo que a gente precisa. Quer estudar, você precisa dos outros. Para nascer, nós precisamos da ajuda dos outros. Até para sermos sepultados, nós precisamos, na hora da morte, nós precisamos da ajuda dos outros. Então isso nos suscita a necessidade da solidariedade. Nós precisamos ser solidários uns com os outros. E é exatamente o trabalho um recurso adequado para isso. E o trabalho é qualquer atividade útil. Existe o trabalho remunerado e existe o trabalho não remunerado. Por exemplo, esse que nós estamos fazendo aqui é um trabalho, mas não é um trabalho remunerado, mas é útil. Então, a definição de trabalho é qualquer atividade útil, segundo a doutrina espírita. E o trabalho apresenta 3 aspectos: o material, o espiritual e o moral. O trabalho material é aquele que a gente faz para realizar coisas e finalidades materiais. O espiritual é o trabalho assistencial, por exemplo, o trabalho de atender os nossos semelhantes, os nossos irmãos. E o moral é o trabalho que decorre do esforço que a gente desenvolve para se melhorar, para a gente vencer as nossas dificuldades e, enfim, ir em busca da autoconquista, que no meio espírita é entendido como a reforma íntima. E além do mais, no trabalho, a gente colabora com a obra divina. É muito simples. Todo trabalho, toda atividade útil é uma colaboração com a obra divina. É sintetizada na expressão de Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E através do trabalho também que a gente desenvolve a inteligência. Porque com o trabalho a gente vai aprendendo a superar os desafios. Imaginemos, desde a época das cavernas até os nossos dias, o quanto de progresso, de quanta realização o homem fez. Isso é por conta do trabalho, que ao trabalhar surgem os desafios e a inteligência então é desafiada em busca das soluções necessárias. E também, não poderia deixar de ser, como uma consequência, o trabalho é um meio de progresso. É através do trabalho que nós vamos progredindo, qualquer que seja o aspecto que se considere do trabalho. Muito bem. Então, feitas essas considerações iniciais, vamos analisar agora o que seria situações em que o trabalho falte. Como vimos, para a sobrevivência, o homem precisa trabalhar, mas nem sempre encontra trabalho. Nós vemos isso no nosso dia a dia, na nossa vivência, na nossa experiência. Nós entendemos muito bem o que é isso. Nem sempre. Nas crises econômicas, nas crises financeiras, muitas vezes
as pessoas ficam sem trabalho. E aí vem as grandes dificuldades. Porque, apesar do esforço da ciência econômica, como eu já disse, né, há situações em que este equilíbrio entre produção e consumo, ele se mantém desalinhado, se mantém desbalanceado. Isso é muito comum. Nós, aqui no nosso país, por exemplo, a gente já viveu muito isso. E mesmo nos dias de hoje, apesar das propagandas contrárias, a gente sabe que nós estamos vivendo um momento econômico difícil. Então tem muita gente, muitas empresas fechando, tem muita gente sendo desempregado. E isso normalmente acarreta caos. E a ciência econômica vem. Qual é o objeto da ciência econômica? É exatamente ajustar a produção aos desejos ilimitados, uma produção, uma disponibilidade limitada de bens para os desejos ilimitados dos homens. Porque o desejo das pessoas pelas coisas, pelos bens, pelos serviços é ilimitado. Entretanto, a disponibilidade dessas mesmas coisas é limitada. A economia não é capaz de gerar essa capacidade infinita, ilimitada de bens. Então é necessário que haja esse equilíbrio. É a função da ciência econômica. Mas isso nem sempre acontece. E quando esse problema se generaliza, surge o quê? Flagelo, miséria. A gente vê em outros países em que, na África principalmente, muitos países da África, em que as pessoas realmente não têm, muitas vezes, com o que se alimentar, o que se vestir. Então, o que sobra é exatamente o flagelo, a miséria. E todos nós ansiamos, em geral, por uma sociedade justa e equilibrada. Esse é o desejo de todo mundo. É isso que a doutrina espírita prega. Uma sociedade justa e equilibrada, de tal forma que não falte jamais o necessário para todos. E a humanidade vem buscando soluções por isso. Como já dissemos, as teorias econômicas, mas surgem algumas economias, ou melhor, algumas teorias econômicas que geram que, apesar de aplicadas, a gente tem experiência no mundo, elas redundaram em sucesso. Por quê? Muitas vezes, apesar da teoria bela, atraente, é difícil se aplicar aquilo na prática. E gera a miséria, o flagelo, de uma forma generalizada. Por que que isso acontece? Por quê? Por que que essas teorias não dão certo? Porque, primeiro, partem de premissas erradas, entendendo que todas as pessoas são iguais. As pessoas não são iguais. Todos nós tivemos o mesmo princípio e teremos o mesmo fim. Agora, nesse intervalo, existe uma jornada de conquista, de progresso, que é da nossa responsabilidade. Nós temos que conquistar o nosso destino final, a nossa grande destinação, que é a perfeição relativa e a felicidade imorredoura. Agora, nesse trajeto, as pessoas passam por vivências diferentes, por experiências diferentes, e são exatamente essas diferenças que nos diferem uns dos outros. E não me refiro à aparência física. A aparência física depende de uma série de fatores, genética e outras coisas. Mas, conquanto espíritos imortais que somos, tendo sido criados sempre da mesma forma, do mesmo princípio, nós vamos nos diferenciando pelas nossas experiências.
pelas nossas vivências, pelo que aprendemos, pelo que adquirimos em termos de virtudes, de defeitos. Isso vai nos tornando diferentes uns dos outros. Essa é a individualização pela qual o princípio espiritual passa e vai adquirindo. Isso existe até nos animais. A gente observa muitas vezes que animais, uma ninhada, filhotes dos mesmos pais, e eles têm comportamentos diferentes. Por quê? Como explicar isso? Se eles não existiam antes, nasceram naquele momento, dos mesmos pais. É porque estes serezinhos já tiveram existências anteriores. E nessas existências vão aprendendo. O princípio espiritual vai adquirindo experiência. Por que que os bichos têm aquela intuição, têm aquele comportamento instintivo? É interessante, por exemplo, a gente nota, nós temos uma gatinha que ela faz as suas necessidades no vaso. Ela aprendeu a fazer no vaso sanitário. Então tem lá uma peça lá, que é colocado no vaso para adaptar para ela fazer as suas necessidades no vaso. Depois que ela faz, ela vai ficar arranhando, puxando para ela como se estivesse puxando areia. Porque ela aprendeu que tem que enterrar o produto, né, da satisfação das necessidades dela. Então ela joga areia. Ali não tem areia, mas ela aprendeu que tem que ser daquele jeito. Da mesma forma, uma cachorrinha que nós temos também, ela está no chão liso, no piso liso, piso de porcelanato, e quando ela vai deitar, antes de deitar, ela fica amaciando aquilo. Fica puxando, arranhando, por quê? Porque ela quer tornar macio para deitar, como se fosse uma cama. Isso o animal aprende, vai aprendendo ao longo das suas múltiplas. Na verdade, o princípio inteligente vai aprendendo. E nós somos assim também. Nós vamos aprendendo, só que nós, na condição de homens, de seres humanos, nós vamos já usando a inteligência. Não é só instinto, é também a inteligência. E é a inteligência que a gente vincula ao trabalho, aos desafios que o trabalho sugere. Então, por outra coisa, né, essa é uma das causas porque essas teorias não funcionam na prática, que é, as pessoas não são iguais. E não sendo iguais, elas têm competências diferentes, têm conhecimentos diferentes, capacidades diferentes. Se nós pegássemos hoje toda a riqueza do mundo, dividíssemos igualmente pela população do mundo, ia dar uma certa quantia pequena para cada um, para cada pessoa. E o que ia acontecer? Depois de um certo tempo, aquelas pessoas mais competentes, mais preparadas, iriam acumular novamente e os outros iam continuar na miséria. Então, esse entendimento de que as pessoas são iguais está errado. O que Deus estabeleceu para nós são as mesmas oportunidades. Agora, essas oportunidades serão utilizadas de acordo com as capacidades individuais. E a segunda causa, numa análise geral, é o seguinte: todos nós temos abrigado nos nossos corações dois grandes vícios terríveis: orgulho e egoísmo. Enquanto existirem orgulho e egoísmo, sempre haverá uma classe que vai dominar a outra. Então nós vamos criar uma igualdade para todo mundo tem os mesmos direitos, vai receber a mesma coisa, tudo bonitinho. Agora a classe dominante vai permanecer vivendo nababescamente, na opulência, e o povo na miséria. Exatamente porque todos somos orgulho e egoísmo. O escritor francês Léon Denis,
que foi um grande colaborador de Kardec, ele escreveu um livro chamado Socialismo e Espiritismo. É um livro interessante, nos dá uma boa visão a respeito dessa questão. O que ele diz? Que o socialismo será realmente o regime social e econômico do futuro. Mas não isso que tentam implantar hoje em dia. Exatamente por causa do problema do orgulho e do egoísmo. Vai ser um sistema que vai se implantar naturalmente, espontaneamente, à medida que os seres humanos vão se desenvolvendo moralmente. Quando nós formos evoluindo, crescendo, amando mais, nós vamos combatendo mais e mais, até a extirpação total, esses dois vícios, orgulho e egoísmo. E aí não haverá necessidade nenhuma de uma revolução pelas armas ou através de uma revolução cultural para se implantar o socialismo. Ele vai surgir espontaneamente, porque cada indivíduo vai estar preocupado com o seu semelhante, não só em si. Então, a humanidade regenerada, isso vai se estabelecer naturalmente, espontaneamente. Enquanto tentarem implantar isso à força, de uma forma ou de outra, não vai funcionar. É necessário que o homem evolua, progrida, aprenda a amar e a ser efetivamente solidário. E nesse processo todo de evolução, falta de trabalho, os esforços da economia e a busca dessas doutrinas, falta um fator primordial, determinante, que é a educação. Mas não se trata de uma educação apenas instrucional. Falemos então da educação. Todos nós somos seres imortais. Todos nós somos seres imortais. Isso é fundamental. Nós não podemos esquecer disso nunca. Nós não surgimos nessa existência e nem vamos desaparecer no final dela. Nós já existimos antes e vamos continuar existindo depois. Somos seres imortais em evolução, em processo de construção da nossa própria perfeição. E, portanto, somos eternos aprendizes. Como já disse antes, cada um de nós se diferencia por aquilo que aprendeu, que sabe, porque viveu. Então, nós estamos sempre aprendendo. Somos eternos aprendizes. Por isso, é fundamental que se considere o papel da educação. E educação é diferente de instrução. Há uma tendência de se confundir as coisas. Educação e instrução. Educação é uma coisa, instrução é outra. Por exemplo, a instrução é a transmissão ou aquisição de conhecimento. E tem o foco primordial no exercício profissional. Já a educação é a base do progresso intelectual e moral do indivíduo. Há uma diferença. As escolas, de um modo geral, instruem. A família, cumprindo o seu papel natural, fundamental, que inclusive a doutrina espírita ensina, é responsável pela educação, formação de caráter. A palavra educação vem do latim educatio, mais onis, educationes, que é a ação de criar, de nutrir, cultura, cultivo. Vem do verbo
Educere, que é condução de conduzir, ducere, para fora, e para fora. Então é educere, conduzir para fora. E finalmente surge o verbo educare, em latim, que é ação de formar, de guiar. Quando acontece a ausência de educação, vem a desordem e a imprevidência. Por que a desordem? Certamente, os irmãos já assistiram algum filme, ou já leram algum livro, em que o ambiente se refere a uma situação do mundo de terra arrasada, por uma razão qualquer, uma pandemia, ou um processo, um cataclisma grande e que destrói tudo. Então, as pessoas ficam sem nada. E aí vão lutar pela sobrevivência. E nessa luta pela sobrevivência, sobrevêm esses instintos mais primitivos, como o egoísmo. As pessoas começam a matar os outros para se apropriar de coisas necessárias à alimentação. A gente vê isso nos filmes. Isso é a maneira como o ser humano entende e aborda a questão do egoísmo, que é forte, que existe. Então, se a gente imaginasse, de repente, uma destruição geral aqui, os sobreviventes iam agir como? Em não havendo a educação, vem a desordem. Porque o indivíduo vai pensar egoisticamente. Agora, educando, tendo uma formação moral, ele vai tentar dividir aquilo que ele tem, embora pouco, com o outro que está necessitado. Então, nessas circunstâncias, haveria uma tendência ao equilíbrio, à justiça. E por que imprevidência? A lei da desordem, que conduz, que é gerado pela selvageria, decorre da selvageria. E por que imprevidência? Porque normalmente, a gente fala que as escolas deveriam ter uma educação financeira para as crianças, desde cedo, educação financeira. Porque é preciso que as pessoas aprendam a viver dentro de suas possibilidades. E isso é uma coisa que frequentemente não acontece. As pessoas estão gastando mais do que podem. Aí surgem as dívidas, essas coisas todas, Serasas e outras coisas que a gente conhece. Então, com a educação, o indivíduo passa a adaptar-se às suas próprias condições, viver dentro daquilo que é possível. Kardec, nesse comentário que nós já citamos, diz que a educação consiste na arte de formar caracteres. Ou seja, não caracteres, as letras, mas o plural de caráter. Então, o filósofo prussiano Immanuel Kant, ele que morreu em 1804, ele diz que o ser humano só se torna verdadeiramente humano pela educação. Porque a educação é que nos faz reconhecermos como seres humanos, como seres solidários, como seres fraternos, que aprendemos a amar uns aos outros. Já Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, no capítulo 23, ela traz a seguinte definição de educação. A educação é a base para a vida em comunidade, por meio de legítimos processos de aprendizagem que fomentam as motivações de crescimento e evolução do indivíduo. Aqui ela aborda 3 conceitos para justificar, para conceituar a explicação: base, aprendizagem e motivações. A base é aquele sustentáculo, é aquilo sobre o que nós nos sustentamos, nós nos apoiamos, para que a gente tenha uma vida boa, uma vida
produtiva, uma vida feliz, nós precisamos de uma base sólida, uma base firme. Então a educação tem esse caráter, ou esse caráter, que é essa base. E a aprendizagem. Aprendizagem são os movimentos, as experiências que nós vamos vivendo que vão nos trazendo aquilo que a gente precisa aprender. E a inteligência nesse processo nos ajuda a separar nessas experiências aquilo que é útil e aquilo que é dispensável. À medida que a gente se educa e a gente aprende a usar de uma maneira adequada o livre-arbítrio, nós vamos aprendendo a discernir, a pegar aquilo que é útil, aquilo que é bom e desprezar o resto. Foi o que foi dito, né? Se não me engano, foi João que disse: lede tudo e retende o que é bom. A gente deve viver as experiências. Tem algumas que a gente escolhe, outras são coisas que acontecem. Então a gente precisa tirar dessas experiências aquelas coisas que são úteis para nós e dispensar as outras. E as motivações? A motivação, o crescimento e a evolução do indivíduo depende da motivação. E a motivação requer um entendimento. O que seja motivação? Muitas vezes a gente fala: olha, nós precisamos motivar a turma está desmotivada, precisamos motivar. Motivação é um processo endógeno que nasce de dentro. Ele não é externo, ele não vem de fora para dentro. Ele vem de dentro para fora. Ou seja, cada um procura encontrar dentro de si os motivos para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. O máximo que externamente podemos fazer é estimular, incentivar. Agora, enquanto o indivíduo não se motiva para aquilo, ele não vai fazer. Por que é que nós estamos aí há cerca de 2000 anos? Jesus trouxe o caminho que a gente deve seguir para a felicidade e, no entanto, nós ainda não aprendemos. A gente já até aprendeu intelectualmente, mas na prática, na vivência, poucos aprenderam. Por quê? Porque ainda não estamos devidamente motivados. E Jesus sabe disso muito bem. Daí essa enorme paciência com todos nós. E a doutrina espírita fornece os elementos adequados para isso. É uma doutrina eminentemente racional. Ela penetra nas raízes da vida. Ela nos mostra que somos espíritos imortais. E o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos buscando? Qual é a nossa meta? Ela nos propicia uma melhor visão de mundo. Porque quem conhece a doutrina espírita profundamente enxerga o mundo de uma forma diferente. Para aquelas pessoas que não têm essa percepção, os menores obstáculos, de repente, parecem montanhas intransponíveis. Enquanto que aquele que vê de cima, aquele que se reconhece como um espírito imortal, que está aqui numa fase de aprendizagem e transitoriamente buscando um crescimento espiritual, ele vai enxergar, às vezes, uma montanha como um simples pedrouço. Então, o Espiritismo nos dá uma visão melhor de mundo. Apresenta respostas certas, precisas, para melhor compreender o educando, e também do ponto de vista do educador. Porque ele fortalece a fé em Deus e apresenta de forma clara a imortalidade da alma. E, como consequência, prioriza a melhoria moral de cada um. De tal forma que permite que o indivíduo se transforme e a humanidade também.
E, a título de curiosidade, as casas espíritas, muitas vezes, têm escolas, apresentam escolas espíritas, escolas regulamentares, mas fundamentadas no espiritismo. E esses fundamentos são amor como base das relações, a liberdade de pensar e agir com responsabilidade, o uso do livre-arbítrio, a igualdade com singularidade, ou seja, tratamento igual para as pessoas, porém respeitando as diferenças, a singularidade. É uma doutrina, né, é um princípio educativo que considera a naturalidade das coisas e a aprendizagem pela vivência, cultivando a inteligência e a observação, levando o educando a buscar o conhecimento e o aprendizado por si mesmo, e não aquela instrução, né? O professor fica ali derrubando conhecimento, levando, como se fosse uma betoneira descarregando o concreto ali. Não. Cria condições para que o aluno aprenda e desenvolva a sua própria capacidade de aprender. Em resumo, os princípios das escolas espíritas são promover a educação integral, considerando os aspectos intelectual, moral, ético, afetivo e espiritual. E, ademais, nós não poderíamos deixar de falar de jeito nenhum do importante papel dos pais e da família no processo educativo. Embora no mundo, obviamente, sob influência das trevas, que, revoltadas com o avanço da regeneração, tentam embaraçar esse processo, tentam retardar, sabem que não vão conseguir obstar, impedir o avanço, porque é uma determinação crística, mas eles tentam criar dificuldades, obstáculos, confusões, dissensões, desagregações, e usando da influência através dos pensamentos, eles procuram, os nossos irmãos vinculados às trevas, procuram arrebanhar para o lado deles o maior número possível de almas invigilantes. Por isso, nunca foi tão importante como agora, apesar de ser, obviamente, importante o tempo todo, mas agora isso é mais importante ainda, a recomendação do Cristo: vigiai e orai todo o tempo. A vigilância de pensamento, de palavras e de atos. Então, o papel dos pais é fundamental, e da família. Pretendem as trevas destruir a família. A gente vê que há movimentos sociais por aí que são contra a família, que querem destruir a família. Isso, obviamente, é a ação das trevas. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele nos fala que a família é formada na espiritualidade, antes da reencarnação. Quando os espíritos estão próximos da reencarnação, sob a orientação dos mentores, eles se reúnem e já estipulam a família. Quem serão os pais, quem serão os filhos. E depois há um planejamento, tendo em vista as necessidades reencarnatórias, objetivando o avanço evolutivo
daquele grupo. São os desafetos que precisam se reconciliar. São aqueles que formam grandes projetos vinculados ao amor, em que Emmanuel chama essas pessoas de almas gêmeas. Essas pessoas que se juntam, tendo em vista grandes projetos na reencarnação, grandes projetos de amor. E depois, então, reencarnam. A vida, essas pessoas reencarnam em épocas diferentes, um pouco diferentes. E a vida se encarrega, a gente chama de a vida, mas isso é um trabalho espiritual, de fazer com que esses espíritos comprometidos entre si, nesse processo, nesse objetivo reencarnatório, eles se encontrem aqui na Terra. Uma coisa interessante, eu e minha esposa ali, a gente viveu praticamente toda a nossa juventude, até na idade adulta, próximos, cidade próxima uma da outra. Ela em Franca e eu em São Sebastião do Paraíso. Fica pertinho ali, muito perto. E a gente veio se conhecer aqui em Brasília. É aí que nós nos casamos. A gente veio se conhecer aqui. Quer dizer, a vida trata de reunir essas pessoas. E aí vem, né, uma das fases da reencarnação, é isso. Aí vem a fase do namoro, aquela fase mágica, maravilha, né? Eu vou viver com você debaixo da ponte, não importa, nós vamos viver de amor. Aquela fase maravilhosa, bonita, fantasiosa, né? Você é a pessoa, é a minha alma gêmea, não sei o quê. É a paixão, vem a paixão. Essa paixão é a fase necessária para unir essas pessoas. Depois vem a fase do amor. Aí vem as dificuldades, vem os problemas, vem os conflitos. É nessa fase que que os indivíduos vão, se usarem o livre-arbítrio de uma maneira adequada, com discernimento, vão construindo, desenvolvendo o amor, porque a paixão passa, acaba. Então, quando acaba essa paixão, as pessoas costumam dizer: ah, eu quero separar, porque eu não te amo mais, o amor acabou. O amor é uma decisão, meus caros. Jesus disse: amai-vos. Ele disse isso no imperativo, é uma decisão. Ah, só que as pessoas pensam que amar é gostar muito. E não, amar é uma coisa e gostar é outra. Se não fosse assim, não seria possível amar até os inimigos. Eu não tenho que gostar dos inimigos, eu tenho que amá-los. E o que é amar? Cuidar, desejar o bem, amparar, auxiliar, cuidar e por aí vai. Servir, isso é amar. Isso é uma decisão que nós tomamos. Eu não preciso esperar ter alguma afinidade para isso acontecer. Já gostar, não. Gostar depende da afinidade. Nem todo mundo gosta do amarelo ou do verde. As pessoas, e ninguém escolhe gostar disso ou daquilo. Simplesmente tem uma afinidade por aquilo. Tem gente que gosta de sorvete de limão. Eu detesto. Mas tem gente que gosta. Então, eu não escolhi, eu vou detestar sorvete de limão. Não, ninguém escolhe isso. Acontece. Agora, amar não. Amar é uma decisão. Então, se o indivíduo diz, né, eu vou separar porque eu não te amo mais, é porque resolveu não amar mais. Só que as pessoas se confundem. A paixão acabou, então acham que o amor acabou. É nesse momento que o amor tem que começar. E assim vai. E a escola, como já dissemos, forma o cidadão. E o lar constrói o homem. E a doutrina espírita traz uma orientação cristã, segura e com base no exemplo. É isso que nós devemos, como pais, educadores,
aplicar nas nossas atitudes. Orientação cristã, segura e, sobretudo, com base no exemplo. Porque não adianta a gente ensinar uma coisa e fazer outra. As crianças percebem. Então é necessário o exemplo. O pai que está ali fumando e diz para o menino que ele não pode fumar porque fumar faz mal. Ele chega em casa bêbado e não deixa o menino beber porque beber faz mal. Então, isso não surte resultado. É necessário que haja o exemplo e a coerência entre o discurso e a prática. Em 1996, houve uma Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, uma conferência, e ela foi coordenada por Jacques Delors, e ele produziu um relatório dessa comissão, em que ele estabeleceu alguns princípios fundamentais da educação. Aprender a conhecer. E aqui a gente faz uma correlação com o que o Evangelho nos ensina. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Aprender a fazer é outro pilar da educação. A pessoa precisa aprender primeiro a conhecer coisas, depois aprender a fazer coisas e ações. E nesse caso, a correlação com o Evangelho é: faze isso e viverás. Aprender a conviver. Fazei aos outros o que gostaríeis que os outros vos fizessem. E finalmente, aprender a ser. E no Evangelho nós encontramos: sede perfeitos, como o perfeito é vosso Pai Celestial. É claro que isso aqui tem um sentido figurado. É um exemplo que Jesus usou para nos estimular a alcançar a perfeição que nos é reservada. E aí, depois de tudo isso, cabem a nós espíritas, algumas reflexões. Todos nós somos, simultaneamente, aprendizes e educadores. Nós somos aprendizes da vida, porque somos espíritos em crescimento, e somos educadores, porque tem pessoas, são os nossos filhos, os nossos netos, os nossos vizinhos. No nosso convívio, intercâmbio, nós estamos sempre aprendendo e educando. E como educadores, volta aquela orientação segura e com base na exemplificação. Todas as vezes que a gente vai agir, vai fazer alguma coisa, nós precisamos de uma referência. A gente precisa, o ser humano precisa de referência. No sistema métrico, ele precisa do metro, é uma referência. Como é que eu vou medir? Como é que eu vou saber? Estabeleceu-se um metro, uma unidade. E o sistema métrico, com base no metro. E assim vai, tudo nós precisamos. Quando a gente vai para uma cidade que a gente desconhece, para um local que a gente desconhece, a gente usa um mapa. Hoje a gente tem o Waze, tem o Google Maps, mas são mapas que são explorados eletronicamente, com alta tecnologia. Mas nós precisamos de referência. A gente está vendo ali no painel do carro o mapa e ele orientando, mas é uma referência. A gente não está ali, aquilo ali é um modelo, uma referência. Então nós precisamos de referência. E nós, como educadores espíritas, temos por referência o Evangelho de Jesus. É ali que está a nossa referência. A gente tem tantos ídolos, né? Cantor tal, o artista tal, o ator tal, o filósofo não sei das quantas, a gente tem essas referências. E por que a gente, via de regra, a gente esquece da nossa referência maior, que é a verdadeira, a segura, que é o Cristo, que está ali manifestado por meio do seu Evangelho. Está ali. Só que a gente acha, né? Nós temos uma, talvez uma, no máximo duas existências de espíritas
a gente passou pelas fileiras das outras religiões e a gente aprendeu a ler aquilo e deixar como se fosse um objeto ornamental, bonito, maravilhoso, ficar ali uma Bíblia aberta num pedestal bonito, elegante. Aquilo ali é para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nós temos que seguir as orientações do Cristo. Fazer isso e viverás. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entrai pela porta estreita, porque largo e amplo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Está cheio de orientação necessária. Não tem que ver absolutamente nada com coisas religiosas, não tem que haver esse vínculo. Jesus não criou religião nenhuma, apesar de muitos acharem que ele fundou a igreja. Jesus veio trazer um repositório de normas de relacionamento, normas morais de relacionamento, para que as pessoas pudessem viver felizes. Então está ali o que a gente deve fazer. Lembrando que a missão do Espiritismo é colaborar com a edificação do reino de Deus no coração dos homens. Essa foi a missão de Jesus. E o Espiritismo foi chamado a colaborar com essa missão. Então todos nós somos convidados à luta a favor da educação da alma. E há, claro, alegações que justificam o desânimo. A humanidade não tem jeito, não tem cura, eu vou desistir, eu vou cuidar só de mim mesmo, porque os homens estão perdidos, não tem mais jeito, não sei o quê. Olha, Jesus disse, referindo-se à época que nós estamos vivendo hoje, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará no coração de quase todos. Está em Mateus 24, 12. Ele disse isso. E disse isso há 2000 anos. Cerca de 2000 anos. E o Espiritismo, há cerca de 150 anos, vem reforçando essas coisas. E o verdadeiro espírita, segundo Kardec, é aquele que se esforça. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende para melhorar-se. Então, nós temos que ter isso sempre muito claro, porque esse é o papel da educação, nós estamos nos educando. Aí Jesus concluiu, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, não vamos desanimar não, vamos acreditar, ter fé em Deus, saber que nós estamos atravessando uma grande tempestade, mas Jesus está no comando dessa nau. Assim como ele aplacou a tempestade lá quando estava lá com seus discípulos, que estavam em pânico, desesperados, ele também está cuidando dessa nau. Tenhamos confiança, a certeza de que ele está no comando e que nós vamos atravessar essa fase com muito sucesso, se a gente não desanimar, não desistir. Portanto, concluindo, o trabalho é uma lei natural, que se impõe a todos, mas nem todos têm acesso ao trabalho. E daí surgem a desarmonia, o desequilíbrio, trazendo as suas consequências graves. Todos nós anelamos por uma sociedade justa e igualitária, o que não é possível enquanto abrigarmos nos nossos corações egoísmo e orgulho. Os pais de todos os demais vícios da alma. E só, portanto, a educação da alma resolve. Porque ela é a base do progresso intelectual e moral do indivíduo e da humanidade. Não nos esquecemos de que a doutrina espírita é um caminho certo para a educação da alma. E para encerrar, lembremos-nos de que a alma da educação é a educação da alma. Muito obrigado pela atenção e é o que nós tínhamos para apresentar. Muito bem, muito grato mais uma vez. Agradecendo a sua presença. Eu que agradeço. Obrigado. Sempre bem-vindos.
pedir para o Romário fazer a nossa prece de encerramento. Logo em seguida daremos início ao passe. Como já sabemos, primeiro as crianças, daqui a alguns minutinhos após